A mineração não é um tema assim tão evidente à primeira vista na poesia do Drummond. O Drummond presenciou isso e viu principalmente a implantação da Vale, o desdobramento da ação mineradora e como aquilo tinha um poder devastador. O governo eleito se elegeu afirmando uma espécie de luta contra a cultura, uma denúncia da cultura como sendo um mundo de aproveitadores. A literatura e a cultura mesmo perdeu a relevância ou a centralidade que já teve, né? O rap e o funk são nitidamente opostos, mas como se fossem dois lados de um mesmo fenômeno que é periferias no Brasil criarem uma linguagem própria. Eu sou José Miguel Wisnik e atuo como escritor, músico, professor e as coisas que estão ligadas a tudo isso. A mineração não é um tema assim tão evidente à primeira vista na poesia do Drummond. É alguma coisa que está como um pano de fundo, mas que tem uma presença surda, né? Para usar uma palavra que é importante para a poesia do Drummond, quando ele diz que a poesia se dá quando a gente penetra surdamente no reino das palavras, né? De fato, a mineração tem um lugar que se torna óbvio depois que a gente presta atenção nele, né? E, para mim, se tornou óbvio ao estar em Itabira. Antes disso, não tinha essa relevância, não tinha essa, vamos dizer, preeminência que a coisa ganhou. Eu fui a Itabira por acaso e ali eu vi que tinha uma dimensão, a devastação, a magnitude da mineração em Itabira, o colosso de ferro que tinha ali, tudo isso é uma coisa que não passou despercebida para quem viveu aquilo de perto. E esse processo de exploração mineral em Itabira aconteceu durante a vida e obra do Drummond. Aliás, ele se instalou, coincide com a vida dele, né? Na infância chegaram as primeiras empresas estrangeiras para explorar o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Essa coisa criou impasses que teve a própria cidade de Itabira, ou as jazidas de Itabira, como uma espécie de pomo da discórdia sobre os destinos da mineração no Brasil. Isso durou até a criação da Vale, Companhia Vale do Rio Doce, no governo de Getúlio Vargas, em 1942. Eu não sabia antes de ir lá, embora desse aula sobre Drummond, que a Vale foi criada para explorar o Pico do Cauê em Itabira, ou seja, a Vale foi criada para aquele local e, portanto, ela junta uma realidade local itabirana com uma discussão nacional e com o mercado mundial. Então, o Drummond presenciou isso e viu principalmente a implantação da Vale, o desdobramento da ação mineradora e como aquilo tinha um poder devastador, que eu acho que ele percebeu quando esteve em Itabira, uma primeira vez que ele foi à cidade de avião e viu Minas do Alto e viu a dinamitação ocorrendo, de certo modo viu que aquele mundo terminaria. Ele reage numa crônica de maneira assim quase desesperada, ou negando que aquilo estivesse de fato acontecendo, mas eu acho que é esse choque, esse trauma que ele vai elaborar, eu diria, nas décadas seguintes, né? Ao melhor. Logo depois dessa viagem, ele escreve o poema A Máquina do Mundo, que eu acho que deve ser compreendido, então, nesse contexto, ou seja, o impacto da mineração está presente na motivação dessa ideia do poema, que é trazer enigmaticamente a máquina do mundo dos Lusíadas, né, e trazer a Divina Comédia, trazer essa coisa totalizante para uma realidade mineira, né,
Eu sempre achei que aquilo tinha uma motivação histórica, não só poético-filosófica, e acho que a junção desses fatos é que mostra isso, né? A máquina do mundo está motivada pela chegada de uma máquina mineradora em Itabira, e o quanto isto, vamos dizer, só torna ainda mais complexa e mais densa a leitura do poema, que tem muitas camadas, né? Mas acho que essa elaboração nos anos seguintes, especialmente nos anos 50, vem através de uma ação política, polêmica, em que ele escreve muitos artigos criticando a Companhia Velha do Rio Doce, criticando o modo como a mineração tinha um efeito danoso, que estava ligado ao quanto ela acumulava de lucros e quanto aquela companhia ia se tornando uma empresa de porte mundial e quanto ela desconsiderava a realidade local e ia atropelando tudo. Esse assunto e são esses artigos que se tornam hoje muito atuais, porque esse assunto permaneceu invisível ao longo desse tempo todo. Aliás, os artigos foram completamente esquecidos, deixam quase nenhuma marca no acompanhamento da obra do Drummond, mas hoje a gente vê o quanto ele estava chamando atenção para alguma coisa que, no último mês, praticamente, ganhou uma dimensão de alguma coisa urgente, emergente, crucial, né? Mesmo Mariana, que já era um sinal gritante da questão dos efeitos da mineração em Minas Gerais, passou como sendo um acidente, uma exceção e uma coisa que sujeita aos mesmos expedientes de manipulação e desconversa que o Drummond chamava desde os anos 50 ou 60 de comédia embromatória, né? Pela qual a Vale ia empurrando com a barriga e tirando de cena todas as questões que fossem levantadas sobre a sua atuação. Então, são esses assuntos que vieram à tona agora e que estão e trazem também à tona uma paisagem de Minas Gerais que a gente se recusava a ver, ou que não é que a gente se recusava a ver, mas que as coisas são feitas de tal modo que elas passam como se não existissem. Belo Horizonte tem a Serra do Curral, portanto, que o horizonte que dá nome à cidade é hoje um telão, porque aquilo aquela serra é carcomida por trás, ela fica só como se fosse uma linha do horizonte, mas não tem mais propriamente uma montanha. E Drummond escreveu um poema chamado Triste Horizonte sobre isto, né? Assim, Itabira, o pico de Itabira desapareceu, a montanha virou uma cratera. No processo das dinamitações, a matriz do Rosário, cujo sino desencadeia tanto da memória lírica do Drummond e poemas tão importantes como a própria Máquina do Mundo, que está associada ao som do sino, a matriz do Rosário desabou nos anos 70. A fazenda do Pontal da família do Drummond virou uma barragem de rejeitos, a barragem do Pontal, que é uma das 4 barragens de rejeitos que existem em Itabira hoje e que somam mais de 400 milhões de metros cúbicos, que totalizam pelo menos 8 vezes Mariana. Então, essa situação, né, criou uma realidade muito precária, porque montanhas de minério foram transformadas em montanhas de rejeito, contidas às vezes como um castelo de cartas, né? Então, é tudo isso que emerge hoje, tudo isso que estava lá assinalado na vida e obra desse poeta. Então, a figura pessoal do Drummond e a obra dele tem uma dualidade interessante. Por um lado, ele é um poeta denso, enigmático e capaz, em poemas como a própria Máquina do Mundo, de ter uma dimensão, uma verdadeira esfinge, né? Um poeta chamou ele de esfinge de óculos, né? Porque ele tem essa figura do funcionário público, do homem comum, do cidadão mineiro morando no Rio e tal, mas ao mesmo tempo a poesia dele nos faz entrar em dimensões
que são desafiadoras, né, que os leitores e a crítica passam as décadas se interrogando sobre as perguntas, né, ou aquela coisa que o mesmo poema dele, Procura da Poesia, diz: trouxeste a chave, né, essa pergunta enigmática fica para nós, para esse Drummond, que ao mesmo tempo é autor de muitas frases que são verdadeiros hits poéticos, né? Vai, Carlos, ser gosto na vida, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, tinha uma pedra no meio do caminho, são coisas que todo mundo... E agora, José, são frases que entraram quase que para a língua comum, né? E esse, vamos dizer, poeta denso, que tem esse apelo popular contraditoriamente, ao mesmo tempo um cronista, um jornalista, que tem essa dimensão que ele mesmo gostava, da mediania, né? Então, o lado cronista do Drummond é muito esse do homem que compartilha as vivências de todos na cidade e tal. E tem muito a ver com aquela escultura do Drummond sentado em Copacabana, olhando o movimento, né? E então ele é capaz de reagir à mineração, acho eu, tanto com A Máquina do Mundo, ou O Relógio do Rosário, ou A Montanha Pulverizada, como com os artigos que ele escreveu discutindo a Vale e que é uma forma de atuação com a qual ele desejava intervir na questão, modificar o rumo da coisa, comprometer a Vale com a realidade que ela explorava, fazer com que ela se colocasse do outro lado, né? Então, essas coisas eu acho que fazem com que o Drummond entre nesse assunto e por vários registros, né? E ele, no mesmo ano que ele publicou o livro Claro Enigma, que é um dos livros especialmente densos da obra e que contém A Máquina do Mundo, ele publicou o livro Contos de Aprendiz, que é um narrador que não tem a complexidade do poeta. Mas, ao mesmo tempo, ali ele escreve um texto chamado Beira Rio, que é um texto sobre uma companhia sendo criada no interior de Minas e também que tem um poder opressivo sobre a realidade local, que é uma outra forma, como se ele estivesse atacando o assunto por vários lados, em vários registros de linguagem. Mas com essa dupla posição de poeta e polemista, jornalista, o Drummond mexeu nos poderes, né? E a própria Vale reagiu nos anos 70 com uma publicidade em que ela... uma propaganda em jornal em que ela comemorava eufanisticamente as tonelagens de ferro que já tinha explorado e como que aquilo trazia riquezas para o país. Nessa propaganda, ela usava o verso do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, e transformava a pedra do Drummond numa pedra, vamos dizer, eufórica, que era a pedra comemorativa das milhões de toneladas exploradas e exportadas, trazendo divisas para o país. Isso forma uma figura, assim, vamos dizer, apologética do progresso, dos lucros, etc. Mas hoje nós, olhando com recuo, sabemos que são toneladas de milhões de metros cúbicos de rejeitos que, por sua vez, acompanham essas toneladas, essas milhões de pedras exploradas, né? Então, essa história acaba se juntando, faz uma volta toda, mas poucas vezes, ou talvez é um caso único de um poeta cuja obra ela enfrenta vamos dizer, grandes poderes econômicos ou geoeconômicos e estabelece um embate que acaba sendo quase explícito entre essas forças.
A gente trata a literatura muitas vezes, e a escola faz muito isto, quando trata de literatura, faz de uma maneira assim como se os escritores fossem vultos do passado, e vultos mesmo no sentido, são fantasmas que às vezes são... que os alunos são obrigados a estudar, mas não fazem conexão com o quanto aqueles assuntos têm sempre uma pulsação presente, né? E esse caso aí do Drummond, eu acho que deixa claro o quanto esse poeta está dizendo coisas que perfuram a época, não é? Poderia parecer datada e local. Quando ele escrevia os tais textos sobre Itabira, ele mesmo dizia, isso aqui parece paroquial, mas não é, né? Então, coisas que parecem muito particulares, ou que ninguém tinha a capacidade de ouvir as dimensões que estava colocado ali, essas coisas dialogam conosco hoje, porque iluminam todo um processo que faz com que isso que a gente está vivendo de maneira emergencial, imediata, isso tem uma longa história, uma longa experiência, mais que isso, né? Isso está presente na poesia, isso está presente na literatura. Então, acho que os escritores sempre, quando são fortes, quando são, vamos dizer, agudos, eles têm uma pegada, uma verdade ali que está falando com a gente, né? Então, isto hoje vamos dizer assim, também se dá num mundo em que a cultura, a literatura e a cultura mesmo perdeu a relevância ou a centralidade que já teve, né? Porque uma figura como um poeta tinha uma presença pública muito maior do que tem hoje, não é? E no Brasil, por exemplo, Olavo Bilac era o poeta número 1, aquela era uma figura importante na vida cultural, em suma, para a sociedade. Drummond, de certo modo, ocupou esse lugar do poeta público, do poeta número 1. Ele recusava esta classificação, mas, na verdade, ele era um poeta com uma fome de totalidade e de participação, de uma fome de mundos, né? Em todas as dimensões, as mais íntimas e as mais públicas, que fazem dele um poeta com uma abrangência incrível, né? Mas ele mesmo percebeu que este lugar do poeta estava se perdendo com a entrada da publicidade, da propaganda, quer dizer, dos meios de massa que faziam com que a literatura fosse perdendo este lugar que tinha. E também, hoje, mais que isso, Francisco Bosco chamou atenção para isso, eu acho que com razão. A cultura perdeu o lugar de ser uma espécie de canal por onde passam todas as questões da vida coletiva. Ela elabora, ela indica, ela aponta, né, coisas que a literatura, a música, o cinema fizeram no Brasil. Hoje isso é muito mais pulverizado, muito mais esgarçado e não tem essa mesma evidência. Isso está ligado também ao fato de que nós vivemos num país de baixo letramento médio, ou seja, um país onde a escolaridade, os hábitos de leitura são muito rebaixados em relação a outros países que nos são próximos, acho eu. A Argentina, apesar de tudo, o desmantelamento disso é geral no mundo, mas só que países que têm uma tradição de letramento maior, elas resistem de maneira diferente a esse processo, né? Então, há um verso do poeta, o Ali Salomão, sobre a poesia do Drummond, em que ele diz que esta poesia é pico de Itabira que máquina mineradora não corrói, que é um rútilo diamante incorruptível, né? Ou seja, que a poesia tem uma força, eu diria, não de resistência, mas gosto de, como Zé Celso, usar a palavra resistência, ou seja, ela não está acuada diante das forças que a rodeiam, mas ela é capaz de continuamente
tomar vidas novas, né? As palavras reexistem. O que acontece hoje com a poesia é que, eu diria, acho que é bom a gente lembrar a famosa conceituação do Antônio Cândido de sistema literário, né? Quando ele diz que as manifestações literárias no Brasil, antes do Brasil, na colônia, eram erráticas, soltas, não formavam um sistema de autores, obras e público que interage, né, e compõe um movimento orgânico de leituras, né? Isso teria acontecido já na segunda metade do século XVIII, quando existe em Minas Gerais justamente uma literatura onde as obras conversam entre elas e há um público, claro que mínimo, mas um público letrado e tal, e em suma nós teríamos constituído uma literatura, um sistema literário. Eu acho, uma vez uma aluna me perguntou, professor, quer dizer que hoje em dia nós estamos vivendo a volta das manifestações literárias? Ou seja, achei a pergunta interessante porque ela sacou a questão. É como se o sistema literário tivesse se desagregado, no sentido de um conjunto de obras articuladas que conversam entre elas e conversam com os leitores, com a crítica. Isso forma um sistema, né? Eu acho que hoje continua havendo no Brasil uma literatura rica, potente, múltipla, e que ela, no entanto, vai para muitos lados. Eu fiz uma pesquisa pesquisa informal, conversando com colegas no curso de letras e perguntando quais são os poetas preferidos de cada professor de teoria literária ou brasileira que trabalha com isso. Não havia qualquer consenso sobre os poetas importantes no Brasil, mesmo entre aqueles que se dedicam à literatura, ou seja, não há um cânone, né? Nesse sentido, não há um sistema nesse sentido. Os próprios cadernos, suplementos literários, etc. O 451 é uma coisa importante, como, quer dizer, revista de resenhas, mas coisas assim que são necessárias para o sistema literário, elas perderam lugar. Acho que no contexto atual, o governo eleito se elegeu afirmando uma espécie de luta contra a cultura, uma denúncia da cultura como sendo um mundo de aproveitadores e, ao mesmo tempo, de usurpadores, né? Então, existe uma tentativa de exclusão da política, na verdade, uma tentativa de exclusão da cultura e da arte, que é uma forma de politizá-la por exclusão. Quer dizer, isso faz com que a cultura tenha ganho um papel político crucial, porque ela é o lugar onde se dá um embate fundamental, que é um embate de valores, de concepções, de perspectivas de vida, de linguagens, de comportamentos, né? Então, há certamente um choque e uma luta que envolve uma espécie de desativação de mecanismos ou dispositivos que são favoráveis à vida cultural. Ao mesmo tempo, eu acho que a cultura, ela poreja, ela vem por muitos lados, ela tem uma dimensão proteica, inclusive no Brasil, pelo próprio fato de que desde a cultura letrada, as culturas orais, né, a própria poesia, como eu disse, nós podemos ver de Drummond a poesia de rua, né, aos saraus de poesia nas periferias, ao slam,
né, que é poesia de rua, que é uma prática que cresceu nos últimos tempos e que, ao mesmo tempo, é expressão de forças culturais periféricas, né, como o rap e o hip hop, que ganharam uma reconhecida dimensão literária e tão da força poética dos Racionais MCs, por exemplo, que estão no vestibular da Unicamp, eu acho que com toda a justiça, em suma, aquilo que o Prêmio Nobel para Bob Dylan sinalizou no mundo, que em suma, a literatura tinha que ser vista num leque maior de dimensões, de suportes de linguagem, isso no Brasil é o campo generalizado. Nós temos não só os gênios disso, né, como Caetano Veloso, Chico Buarque, o Gilberto Gil não é, e toda uma pleia de poetas da canção, como a gente tem, como eu falei, essas coisas que vão por muitas e diferentes formas de manifestação oral e tal. O próprio carnaval é uma força política, então, da cultura. Então, eu acho que essas coisas dão sinal de uma vitalidade crítica que não é fácil para ninguém de domar e de muito menos distinguir. Eu acho que a figura de um intelectual público, principalmente que tem uma certa centralidade, porque quando você tem a figura, quer dizer, de um meio cultural onde você pode ter aquele símbolo da cultura toda, o homem que carrega consigo, ou a mulher que carregasse consigo toda a cultura do seu tempo. Então já houve uma época em que você tem os grandes críticos, os grandes escritores, mas no Brasil nós tivemos um período em que eram contemporâneos. Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Murilo Mendes, Nelson Rodrigues, os poetas concretos, tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Então, é um país que, embora de baixo letramento, produziu uma literatura do mais alto nível, né? Hoje em dia, nós não temos esta figura daquele que polariza, né? Antônio Cândido representou esse lugar do crítico inconteste, que funciona como uma espécie de, vamos dizer, significante mestre da crítica, não é? Mesmo respeitado e reverenciado mesmo por aqueles que o contestam ou que discordam, etc., né? Então, hoje em dia é um campo turbulento, pulverizado, mas no qual, portanto, as conexões vão sendo feitas de maneira, às vezes, errática, não é? Então, esse papel dos luminares da cultura, tanto escritores quanto críticos, ele se desfez no Brasil há um tempo, porque a própria literatura perdeu essa centralidade. A música popular, ela, de certo modo, ocupou esse espaço e os grandes poetas da canção foram, ao mesmo tempo, figuras públicas e que sinalizavam caminhos, aqueles para quem, vamos dizer, a imprensa perguntava opiniões sobre absolutamente tudo e tal. Este lugar da própria canção também não tem a mesma centralidade que já teve, né? E hoje temos, evidentemente, uma pulverização muito maior, tanto maior quanto, como eu disse, uma base letrada é esgarçada no Brasil. A figura de Olavo de Carvalho é o índice de uma ocupação desse espaço, uma coisa que a esquerda não fez e que o Olavo de Carvalho, de um ponto de vista conservador, foi perceber o papel crucial e estratégico das redes sociais, tanto para dar cursos e, portanto, criar uma espécie de universidade, entre aspas, paralela, mas de quem
da curso, que ganhou uma grande audiência e, por sua vez, de blogs, de opiniões, de intervenções sobre o que está acontecendo. E isto, sem que se percebesse, em geral, a universidade desprezando o interesse daquele tipo de atuação e vendo nela algo que não merecia discussão, na verdade, deixou que isto acontecesse sem maior contraste e que instaurasse, de fato, uma zona de influência muito grande que ganhou essa expressão política com a oportunidade do bolsonarismo e do trumpismo, que, afinal, fez com que essa voz conservadora se irradiasse e tivesse o peso, inclusive, político que hoje tem na indicação de ministros e tal, né? Quanto ao papel do intelectual, a capacidade de intervenção, eu acho que as universidades criaram um mundo próprio, em que elas têm uma massa crítica, né, no sentido amplo dessa metáfora, quer dizer, tem substância ali de discussão que muitas vezes passou a se consumir no domínio dos próprios pares. E acho que é uma questão importante a conjunção dos saberes universitários com a vida corrente fora da universidade, em suma, os diferentes meios, tanto digitais quanto a mídia ou a cultura, em suma, tem uma necessidade, eu acho, neste quadro que estamos falando, que o filtro crítico, a substância, a consistência que a universidade acumula, que ela tenha uma capacidade de se traduzir em contatos muito mais amplos e para além dela mesma. Luiz Tati diz que o século XX foi o século da canção. De fato, a canção popular urbana, ela foi ganhando força e depois ela ganhou uma centralidade, quer dizer, múltipla, ela absorve a cultura literária, a alta poesia, ao mesmo tempo ela conversa com o cinema, com o teatro, e com os meios de massa, e tudo vai para ela e ela volta para tudo. Então a canção chegou a esse lugar no Brasil, mas a própria pulverização dos meios digitais, aquilo que permitiu uma ampliação, uma facilitação muito grande dos processos de gravação e de circulação, ao mesmo tempo desfez esse lugar que ela teve no século XX, né? Que até o Chico Buarque, numa entrevista famosa, disse que a canção, tal como ele tinha aprendido e praticado, era uma coisa do século passado, século XX, né? Então, hoje, a multiplicidade das formas de gêneros é muito maior, até desconcertante, vertiginosa, e uma coisa que deixou de haver, com certeza, é a ideia da criação autoral da canção, de um disco que tem uma poética, cujo objeto, as letras escritas, o conjunto, o roteiro, faz daquilo como se fosse um livro, né? Então, hoje as canções aparecem, cada uma por si só e como átomos, assim, de uma coisa que tem muito menos essa possibilidade de você ter uma experiência artística do campo autoral, naquele sentido em que existia antes. Mas, e ao mesmo tempo, tem o hip hop que é um dos grandes acontecimentos da cultura brasileira nos anos 90 para cá, e tem uma marca, né? Justamente são desescolarizados, em princípio, que criaram uma escola própria de
não só de fazer música, mas de pensar a sua situação, a sua condição e como difundir, criaram os próprios meios, tomaram um gênero jamaicano, negro, norte-americano e fizeram isso agir na realidade brasileira, e isso é impactante, né? Por outro lado, o funk é uma coisa que tem um desafio, ver como que é uma coisa que eu acho que está numa espécie de verso e reverso com o rap, né? O rap e o funk são nitidamente opostos, mas como se fossem dois lados de um mesmo fenômeno, que é periferias no Brasil criarem uma linguagem própria, no caso do funk, uma espécie de adesão ao gozo como sendo aquilo que você tem para si, uma tomada para si do gozo, e que faz com que, inclusive, o funk no Brasil ganhou uma dimensão em escala mundial, né? Como só a bossa nova talvez tenha tido, que também é uma dessas coisas que fazem pensar na complexidade de tudo isso. Agora, dito tudo isso, eu insisto sempre nesse ponto, com tudo que se quiser dizer sobre o que há de terrível e de difícil que está sendo vivido no Brasil, esse é um país vital. Assim, a cultura é viva, apesar dela ter perdido aquele papel de catalisadora das questões da sociedade, digamos. Do meu ponto de vista, eu gosto dos compositores de canção que tem uma poética, que aquilo tem uma obra, que eu olho aquilo como um todo. Então, eu gosto de Arnaldo Antunes, é uma preferência pessoal, assim, explícita para mim, todo o arco de coisas que ele pega mas, e ao mesmo tempo da geração dele, tem Lenine e Chico César, na verdade houve um momento em que eu acho que Carlinhos Brown, Chico Science, são caras que são Pernambuco, Bahia, São Paulo, surgiram num mesmo momento e expressaram de algum modo poéticas desses lugares, trouxeram consigo toda uma massa do mundo pernambucano, baiano, paulista, por exemplo, né? E tem os cancionistas, Luiz Tati por um lado, Ginga por outro. Nós vivemos num mundo que tem isso, mas são camadas, são gerações, são mundos, mas que depois se abrem para muitos lados então, de coisas mais recentes me aparecem, eu não tenho uma visão de conjunto como eu tenho dessa geração que está mais próxima de mim. Mas acho uma coisa forte, Baco Exu do Blues e Rincon Sapiência, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que vem dessa tradição do rap a que a gente se referiu, mas já transformada por um tipo de intervenção onde está uma mistura da contundência crítica do rap, da linguagem, com uma espécie de gozo da vida e das sonoridades que eu acho que está presente ali. Ao mesmo tempo, toda esta cena forte paulista, de compositores como Rodrigo Campos, Rômulo Frois, né, Kiko Dinucci, Somos Metá Metá, que tem uma crueza na exploração temática e sonora que são tudo isso são mutações da sensibilidade que a canção vai captando, né? Então, é um arco muito extenso, todo ele simultâneo, e eu, pessoalmente, tenho dificuldade de abarcar isso como uma síntese qualquer. Gostou do vídeo?
Dê um like e inscreva-se no nosso canal. Lá você encontra diversas entrevistas e outros conteúdos interessantes. E acesse o site do Nexo Jornal.